Então tá. Bom dia, então, né, para ficar gravado aqui, eu tive educação de... Tá assim, ó, gente, o que eu tinha até comentado em outras, quando fui falar individualmente, a gente sempre, quando vai fazer essa homologação aqui, depois que, nesse caso aqui, foi apresentado o cálculo pela Gerdau, que o reclamante concordou, tá? Nesse caso aqui, a gente começa olhando principalmente as decisões, né? Daí vamos lá olhar a sentença lá, sentença para ver o que a gente pode, o que a gente precisa olhar aqui. Geralmente eu vou lá no Decision direto, né? E vejo se tem alguma coisa que, principalmente às vezes tem alguma coisa que precisa ser, alguma obrigação que precisa ser cumprida ali, e como o trânsito julgado logo depois já passa para liquidação, nesse momento é o que a gente poderia, que a gente deve cumprir aqui, né? Então, às vezes tem a RPHP para fazer, né? Então, às vezes pode ser que quando passe no final do conhecimento, ainda esse tipo para trás. Não tem acontecido, tem acontecido menos agora, né? Mas às vezes acontecia isso de ter reversão no segundo grau, e a gente tem que fazer essa análise aqui para deixar na sentença ali, na sentença de liquidação, esse dispositivo para lembrar de fazer. E o principal que também é a questão, né, que eu sempre, né, comento, que é a questão do FGTS, né, para ver se na sentença mandou fazer o depósito em conta, se é para liberar, se não é para liberar. Nesse caso aqui, pelo item C, ele está dizendo que é para apurar esse FGTS depositado em conta, vedado o saque, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver o FGTS depois lá na conta, se ele foi lançado para depósito, e num outro item lá, se ele foi, o critério de atualização dele foi pelo JAN. Porque se ele for, se for determinado aqui que ele for, que é para fazer o depósito, ele sempre vai ser atualizado pelo JAN, né? Então, já para ir fazendo junto, né, dentro dessa análise da sentença e do acórdão, já pode fazer o seguinte: primeiro, né, e aqui na conta, né, que tu tá fazendo, tu identificou que é a conta que o reclamante concordou, se é aquela ali mesmo, né? Ó, atualização, o cálculo dele é esse aqui. 156.706,14. Daí a gente vai lá no cálculo, todo mundo, não sei se vocês viram que eu cliquei aqui no abrir cálculo, né? Aí ele abre essa tela aqui, daí a gente verifica que esse valor é o mesmo que ele, né? 156,75. Ah? Sim, por isso que a gente estava fazendo, por isso que é bom fazer fazer a liquidação juntamente com a análise do cálculo já por dentro, porque daí a gente já pode determinar que a secretaria mesmo, a gente vai fazer, né, na hora ali já essa retificação, né? Por isso que foi pegar esse processo como exemplo. É esse aqui, tá? Aí a gente vem aqui, baixa, né, essa parte aqui, ó, salva o arquivo, daí vem aqui e busca ele aqui. Não é importante. Não, cortar. Escolher o arquivo. Confirma. Aí só às vezes confirma, porque às vezes pode acontecer, geralmente quando a gente está trabalhando demais um processo, no PJE-Cal, que às vezes ele dá umas loucuras aqui, que ele começa a puxar o anterior, né? Então, só confirma para ver se é aquele processo que tu tá buscando mesmo aqui, né? E aí salva aqui, né? E já vamos lá olhar o FGTS. Já vai olhando as duas coisas, né? Para não ficar nada para trás, assim. No caso aqui foi feito corretamente, né? Tá, recolher aqui. E
a outra coisa tem que olhar na correção aqui, ó, que está em 2 pontos, aí tá, vai nos dados específicos aqui, o FGTS com utilização do JAN, tá correto, tá? E aí só, nesse caso aqui, quando é vedado o saque, a gente vai lá na atualização, quando a gente for atualizar, a gente vai colocar essa observação, para que quando a Magda for fazer lá a liberação de alvará, ela saiba que vai ser feito um ofício para, ou a reclamada mesmo pode comprovar nos autos esse recolhimento do FGTS, que não é o normal acontecer, e aí ela vai pagar todo o valor ali, né, digamos, ou vai fazer o paciente de todo o valor, e a gente vai fazer um ofício para determinar que seja feito esse depósito na conta vinculada. Bom, estava na sentença aqui, né, o FGTS foi, a sentença está aqui. FGTS, tá, que mais, se tivesse alguma coisa aqui, por exemplo, a condenação de perícia, né, de perícia técnica. Nesse caso aqui, não teve, né, não teve perícia técnica, teve condenação, de custo. Tem sim. Ciência perícia. Lá embaixo. O que a doutora Aline fazia no meio da fundamentação. Mas bem no final está falando, ciência perita dos seus honorários. Ciências feitas na forma da fundamentação. Bom, está na fundamentação. Então, isso é uma coisa que a gente. Ó, aqui não. Devedor reclamado. Daí eu sempre anoto assim, ó. Eu vou anotando. Eu faço geralmente no documento aqui, mas como a gente está fazendo aqui, daí tipo 3.000 vai ser atualizado a partir da data de sentença, né? 10 de junho de 2025. Tá. Outra coisa que a gente tem que olhar aqui. Tá, vendo tá, isso aqui eu já falei. Geralmente também olha aqui se tem, como é que é a condenação, né? No caso aqui é só a Gerdau, não. Mas aí geralmente tem aqui subsidiárias ou às vezes tem a condenação solidária e às vezes isso muda no segundo grau. Então isso é importante para nós, para quando a gente for fazer a sentença lá de homologação, a gente também já meio que direcionar o processo, né, depois. Então, voltamos para cá. Vamos fazer aqui deixa eu pegar o acórdão, ver se tem alguma outra coisa também. Não conhecia o recurso reclamado, acumulação disso. Tá, não teve nenhuma mudança, né? Tá. O acórdão está aqui, aí transitou o julgado, iniciou a liquidação, foi apresentado pela reclamada. Tá. Agora vamos abrir aqui, então, a elaboração. Acho que a Jana já tinha começado aqui, né? É sempre, o modelo é esse aqui, ó, que a gente usa, liquidação. Esse aqui, sentença de liquidação. É mais ou menos o que está aqui já, tá? Então aqui, esse começo aqui é tranquilo, a transação julgada, total, reclamada, apresentou a conta no ID tal, está correto aqui. Esse aqui, 87, tá? Daí com a qual concordou o reclamante, né? A gente sempre vai fazer essa narração aqui do que aconteceu, né? Se foi perito, se foi... Aqui tem, nesse modelo aqui tem ali, até separado aqui, se for para agilizar, né? Se foi perícia, daí tu vai colocar a perícia ali e tal, e contar mais ou menos o que aconteceu. Se teve impugnação, a gente coloca aqui impugnação da reclamada tal, e aí teve uma representação de conta retificada e tal, faz essa narração aqui. Essa questão da intimação da União aqui também, né? Se passar de 40.000 as contribuições previdenciárias, e aqui a gente tem que considerar todos, né? Todos o valor somatório total. No caso daqueles processos de sindicato, daí tu vai considerar do processo, né? Do processo todo ali.
E aí essa intimação a gente faz sempre, homologa aqui e intima, né? Nesse caso aqui não vai precisar, porque a conta aqui dá 29 mil. Tá? Então tá baixo. Então já tá certo aqui, desnecessária a intimação, as autos para o julgamento e tal. Se tiver alguma coisa aqui, tiver que retificar, a gente já faz aqui, né, o acolhimento parcial da conta e tal, né? Que eu acho que é o caso aqui, que a Magda já alertou que tem uma divergência com relação ao critério de atualização, né? Daí a gente pode entrar direto aqui no cálculo e ver aqui, ó, né? E aí, como eu comentei antes, a primeira coisa que a gente olha dentro do cálculo aqui é o FGTS. A gente já olhou, tá ok, né? Tá certinho. Daí a gente vem aqui na correção, e aí tá IPCAE e IPCA, né? 30, sem juros, taxa legal. Tá. O que faltou aqui? Faltou ter o sem correção, né? Não, Diogo. As datas Aqui, estão erradas. as datas estão erradas também. Aí pensei, o TRD, não põe que o áudio foi desligado. Liga o teu áudio aí, Magda, senão não fica gravado depois. Não, pode ligar o áudio. Não, o teu fone, para tu poder falar e sair na gravação. As datas estão erradas ali da definição dos critérios. IPCA e ITRD até 16 de setembro de 24. E a partir da distribuição do processo, daí IPCA e taxa legal. Uhum. Não, as datas, eles fazem uma de fruta. Colocam as datas definidas ali, né, as datas de corte, né, mas não é a situação do processo. Tem que adaptar, tem que colocar ali. Esse IPCA aí é que é a partir da data da atualização, da distribuição, né? Não desse 30 de 8 aqui. O IPCA é a partir da distribuição. Isso. IPCA de setembro de 24. E taxa legal. Olha, a gente exclui isso aqui, né? Porque esse 30 do 4 ali é a data do... Definidas, 8, né? É a data genericamente. que a lei entrou em vigor lá, né? Uhum. Então tem processos que são anteriores que tem uma... que vai pegar IPCAE sem atualização e com Selic no juros. E aí tem que tirar aqueles sem juros ali, ó. Isso, sem juros tem que tirar também, porque ele vai ser só o taxa legal da mesma data ali, né? Isso. É sempre a dupla, né? Sempre pensar na correção e nos juros. É uma duplinha. Isso. Isso a gente poderia ter visto também aqui, ó. Acho que a Maria até, quando ela olhou aqui, ó. Isso aqui a gente sempre tem que ter em mente que o que está posto aqui, ele é um reflexo do que a gente coloca aqui, não é editável, né, isso aqui. Então, tô olhando aqui, tu já consegue ver se está correto ou não. Mas é sempre bom olhar aqui internamente no cálculo, porque a gente não sabe se, às vezes, a reclamada pode juntar um PDF de um cálculo e ter mexido no arquivo de PJC e juntado ele, né? Então, pode acontecer, né? Não por má fé, talvez, mas até por, talvez, erro, né? Então, sempre é bom olhar os dois, né? Aqui vai estar a informação, né? IPCAE e tal, da forma errada, como estava aqui, ó, 29. IPCA por 30 do 8, né? Então, isso aqui que a gente for retificar. Então, quando a gente retifica aqui, né? Salvamos aqui, né? A gente vai dizer na sentença aqui, ó, que acolheu parcialmente a conta reclamada, né? Com as seguintes ressalvas. Retifique-se a secretaria, né? O critério de e juros. Não precisa ser muito, só se tiver muita coisa que esteja errada, que tu pode só
colocar que é conforme constou no despacho que abriu a liquidação. A princípio vai chegar o corredor, a empresa, né? Ela vai receber. Tá, ela vai receber ali, foi pedido ontem, né? Vai demorar Tá. 10 dias até chegar. Porque vai lá pra Daí a gente, né, conclui aqui, né? Isso aqui foi uma coisa recente que a doutora incluiu, que assim, quando não tem que fazer retificação nenhuma, a gente só vai fazer, né? Julgar líquido ali, o título judicial e tal, e seguir. Daí, quando tem ressalvas, a gente só deixa esse aqui, né? Quando tem ressalvas, julga o título judicial e tal. Aí atualiza a conta, incluindo as despesas processuais, que são as custas lá, e ver se tem a inclusão dos honorários, né, que a gente viu. Nesse caso aqui, ele incluiu, né? A reclamada incluiu que os honorários do perito. Deixa eu ver se está na data correta. Custas, notais, honorários. Perito 30. 10/6. Tá certo? Data da sentença, né? E o índice de processo também não chegou. O índice. Deixa eu ver aqui. Isso é outra questão que a gente tem que olhar, né? A gente vamos para os honorários aqui, ó. Posso fazer um. Pode. Tá funcionando meu microfone? Tá funcionando. Esses critérios assim de atualização, que eu acho que é o que a gente vai ter mais dificuldade, porque a gente não tem a prática. Eu não sei se naquele seu modelinho lá no roteiro que você fez está bem detalhado. Uhum. Eu acho que vou te pedir para dar uma revisada naquele roteiro, porque o roteiro, pelo menos para mim, ele ficou bem tranquilo de acompanhar. Só que realmente essa parte dos critérios e atualizações, que eu acho que é o que está dando para mim um pouco mais de dificuldade. Ele fica bem mais detalhado, talvez. Uhum. Sim. Eu acho que quando eu fiz o roteiro lá, eu não considerei esse caso que aconteceu aqui, de processos que estão calculados mais próximos, depois de 24, né? Então, ele tem uma parte ali que não vai ter um critério que escapa, porque o critério era até antes de agosto de 24. Então, contas que estão atualizadas para depois, ele já tem uma configuração diferente. Mas é que assim, eu acho que só complementar ali, porque de resto eu achei que ele estava bem detalhado, só que tem Daí, como tem uma coisinha que a gente ainda não sabe, que tem que atualizar diferente, se constar essa informação ali no roteiro, eu acho que dá tranquilo. E também com relação ao perito, porque eu lembro que a gente teve que fazer uma alteração no critério lá de atualização do honorário do perito. Uhum. Isso é recente, né? A questão do perito aqui, que também já está meio eu estou acompanhando esse meio checklist que eu fiz aqui, né? E aí, até para quando vocês forem fazer também, ter mais ou menos uma sequência, né? Depois que a gente olhou lá o FGTS e tal, viu, aí passou para correção monetária e juros, né? Conferiu, ajeitou, já incluiu na sentença ali. Daí a gente vai olhar os honorários, né? Agora, talvez esse processo aqui não... quando teve o despacho de iniciar a liquidação, ele não constou. Vamos ver se... Correção monetária, tá? Não, acho que não. Não, esse aqui tá com... Era o modelo antigo, tá? Mas mesmo assim a gente tem que aplicar o que é, né? Daí a gente vem aqui, ó, no critério. Acho que critério é início. Transmissão da conta. Aqui, ó. Aqui já tem, ó, honorário especial. Esse item 7 não tava lá, ó. Tá, então a gente tem que... quando não tem, a gente vem aqui e ajusta, né? E vem aqui e inclui. Atualiza a conta geral, aí entra nessa parte aqui, tá? E como é
uma questão mais que vai ser determinada aqui na sentença, a gente pode colocar depois aqui, tá? Mas pensando bem, como já estava no cálculo, eu acho que tem que colocar aqui em cima. Repetir o que eu disse. Aqui, vou botar aqui em cima, porque daí vai ser uma das ressalvas que a gente fez, né? Tanto a questão do critério de juros, que a gente ajustou, quanto os honorários também foi ser uma coisa que a gente ajustou. Então, quanto ao critério de totalização dos honorários periciais, serve como seguinte. Eu não tenho nada em NPC, tá? Aí entra dentro das ressalvas ali, né? Daí a gente vem lá no cálculo e verifica que ele ele colocou como os débitos trabalhistas, tá? A gente vem aqui em alterar e a data está correta, só utiliza outro índice e coloca o INPC, né? INPC, né? INPC. Salvou. Beleza. Os honorários advocatícios não tem essa preocupação. Tá, ajuste de custas. Vê que a gente está meio que fazendo tudo junto, né? A gente vem até aqui, isso aqui já foi cumprido, já foi conferido. A gente vai desmarcando, né? Ó. Teve recurso da reclamada, né? Ó, ela pagou custos aqui, ó, nesse item. Puxa aqui. Deixa eu puxar. R$1.000 no dia 18/6. E aí o recursal dele foi uma apólice, né? Tá aqui. Bom, a gente vem aqui nas custas, né? Dentro do cálculo. Custas. Ó, outra coisa que tá errada aqui, ó, já. Isso aqui a base de cálculo das custas é devido pelo reclamante, não outros débitos, não a gente majora ali as custas, né? Aí só confere isso aqui, confere se está calculado 2%, a liquidação não se aplica, aí salva aqui, custas recolhidas, ó, ele já incluiu, né? 19/6, tá, R$1.000, tá ok. Dessa parte aqui é isso, tá? A gente conferiu lá a correção, os custos, os honorários, né? Colocou na sentença. Contribuição social, geralmente a gente não olha também, não tem grandes, a não ser que tenha alguma impugnação, daí talvez tenha que olhar, não é o caso aqui. FGTS a gente olhou. Aí o próximo passo, bom, fez aqui, aí tu vai liquidar, a gente sempre adota essa mesma data aqui, até para poder fazer essa comparação com o cálculo que foi apresentado ali, né? Que ele apresentou, ele deixou essa data aqui. Daí a gente, né, liquida aqui, essa mesma data. Tá? E daí depois vem aqui em liquidar, né? Que essa primeira liquidação aqui é como se fosse um marco, né? Tu vai deixar um marco aqui para ele considerar o cálculo atualizado para depois fazer novas atualizações. Essa data é a data que está no cálculo do autor. Isso também. Isso. Geralmente eles puxam uma data ali e a gente geralmente deixa essa também para ser um marco, né? Bom, aí, voltando aqui, só para voltar na elaboração aqui, como não tem depósito recursal, né? Já indo lá mais para a parte final ali do checklist. Como não tem depósito recursal,
a gente só vai atualizar aqui a conta, incluir as despesas que a gente já fez, né? Incluiu e abateu ali, e aí vai estar reclamada, né? Aí esse texto aqui fica a mesma coisa. Até a gente deu uma enxugada nisso aqui, antigamente tinha um monte de coisa aqui abaixo. A gente deixou aqui só né, um comando para que se faça a execução, né? E aí vai se prosseguir a execução aqui. Então, a parte da sentença aqui já tá ok, né? Já foi feito tudo que a gente tinha que fazer. Só tá a Lúcia ali, né? Tem que trocar. Ah, não consigo coisar aqui, cara. Ah, posso botar pra cá. E tira aqui. Tá, uma coisa que eu queria mostrar também é o seguinte, tá? A gente fez todas as atualizações aqui, daí vem liquidar a atualização, que é aquele que a gente sempre faz para frente, né? Depois daquele marco. E aí os comentários aqui, né? Principalmente, né? A gente coloca aqui que foi retificado, caso os critérios de atualização e os honorários aqui a gente fez custas abatidas, conforme sentença. Custas abatidas, e aí geralmente que pode incluir algum comentário que tu acha que seja pertinente, né? No caso aqui, também tem a questão da FGTS, né? FGTS, depósito, de dados, sabe? Posso fazer uma perguntinha do FGTS? Uhum. Pode fazer. Tem alguma coisa na Acho que o teu conta? microfone tem que ligar só. Quando é dado o saque, ele é lançado de uma forma diferente dentro da conta, num outro campo? Sim, deixa eu só liquidar aqui, deixa eu mostrar. Aí aqui, ó, tu vai aqui no FGTS, né? Quando é para recolher, ele tem que estar marcado esse recolher aqui. Tá? E sempre, quando for recolher, ele tem que ser atualizado pelo Luciano. Sim. Então, tá ali, ó. Porque às vezes eles colocam um depósito para depositar e marcam aqui, ó. A gente vem aqui e ajusta, né? E aí, eu não tenho visto mais, assim, geralmente as sentenças mandam depositar e depois liberar para alvará. Então, geralmente é para depositar. Muito, muito raro que uma sentença te manda liberar direto. Até porque, pela lei, tem que fazer o depósito, né? Então, tá, a gente fez aqui a liquidação, né? Liquidou para hoje. Aí ele vai constar isso aqui lá naquele resumo e a gente vai enviar para o JE. Tá? Consolida os dados aqui e envia para o BJE. Tá? Por que a gente já faz isso agora aqui? Daí, quando a gente está elaborando a decisão aqui, os movimentos a gente vai ter que colocar um lugar da liquidação e quando tem já o PJC no PJE, ele aparece aqui os cálculos que já foram juntados. No momento aqui ele está aparecendo só o da Gerdau, que é o inicial, aquele, né, que a gente já retificou. Daí a gente vem aqui, salva e dá um refresh aqui, que ele vai aparecer aquele que a gente mandou. Daí apareceu já o nosso aqui, ó, com a data de hoje, né, e com o valor atualizado já. Daí a gente seleciona aqui, deixa selecionado, e grava aqui. O que vai acontecer? Quando o Rubens assinar essa sentença aqui, logo depois já vai aparecer essa mesma configuração aqui,
Na verdade, não vai ser essa aqui, vai ser aquela mais enxuta, onde aparece só ali os créditos de quem que é e tal, e o valor total, e uma certidão, assim, né? E aí já vai vir com retificação. Mas se a gente quiser conferir, assim, só, a gente pode imprimir aqui também, né? Imprimir para dar uma olhada já agora, assim, não fiquem esperando só a sentença. Para aparecer assim. Daí tem os comentários que eles aparecem aqui embaixo, né? Daí aqui tem o valor, tal, depósito de TS. Aí fica assim. Só que ali na intimação a gente pode desmarcar, né? Porque o ideal é que essa decisão não saia intimação para eles, né? Ah, sim, aqui a gente desmarca. Nesse caso aqui, desmarca, né? Grava aqui. E daí depois ele volta para análise e a gente vai fazer a citação, que é específica lá, né? Daí manda para assinar. Esse aqui tá pronto daí. Vocês não precisam colocar aqui que substituição, né? Nesse caso aqui do Rio, mas depois a gente ajusta aqui. Sem, Magda, quer comentar mais alguma coisa aí, Magda, que tu achou assim que pode interferir depois? Daí no caso, quando tem depósito recursal, né? Que precisa ser liberado, né? Geralmente a gente olha ali, ó, bom, tem a reclamada, no caso que, se fosse nesse caso, se tivesse depósito recursal, foi a própria reclamada que apresentou o cálculo, entendeu? Então, geralmente o depósito ali vai ser uns 15 mil, sei lá, 10 mil, e aí, geralmente ele é abaixo do valor total da dívida, né? Geralmente. Então, nesse caso aqui, se ela tivesse apresentado, tivesse depósito recursal, a gente ia vir aqui na decisão, aqui e antes de mandar citar aqui, a gente vem aqui e coloca, considerando que o depósito recursal é inferior ao valor da dívida e que a conta foi apresentada pela reclamada, determina a imediata liberação, né? E aí depois a gente faz esse parágrafo aqui após se reclamada pela diferença, né? Daí já fica tudo líquido aqui, né? O que é mais complicadinho é que quando, por exemplo, se nesse caso aqui tivesse depósito recursal e fosse a parte autora ou perícia que tivesse apresentado o cálculo, a gente tivesse intimado as partes, se a reclamada não tivesse falado nada, simplesmente deixado passar em branco o prazo dela, daí a gente não teria um valor incontroverso para considerar. Então, nesse caso, a gente vai fazer só, né, considerar ele e converter em penhora aqui, né? A gente vai colocar aqui que está convertendo em penhora o depósito recursal e citando ele pela diferença igual. Só que daí a citação lá tem um modelo específico lá, né? Deixa eu achar aqui os modelos. Mas nesse caso, a doutora não considera incontroverso daí, porque daí o cara precluiu o prazo, né? Até que ela comentou. Isso, ele foi intimado e não se manifestou daí, então tô incontroverso. Mas nesses casos de liberação de valor, né, aí ela tem uma cautela maior, ó, acho que a gente conversou sobre isso com ela, e aí nesse caso aqui, porque embora pode ser que tenha um erro no cálculo, né, assim, na certidão, sei lá, e que seja um daqueles casos que ela disse, que às vezes tem a preclusão não é assim para tudo, né, daqui a pouco tem uma coisa que é matéria de direito lá, e o cálculo está errado realmente, e a preclusão não coberta isso, né? Então, em sede de embargos de execução, isso poderia ser discutido. Mas se for claramente esse tipo, o valor da conta muito superior, de repente daria para fazer mais ou menos esses juízos, dá para antecipar, né? Eu acho meio temerário, assim, não sei. Entendi. Não, tranquilo, ela chegou neto. Ela deu essa diretriz, assim, né? Se tiver em controvérsia, pode liberar. Se não tiver, daí... Outra coisa, o que tu acha, a guisa de sugestão, não sei se esse modelo foi ela que repassou ali, ela queria exatamente daquela forma, mas daqui a pouco acrescentar com aquelas coresinhas, a situação, por exemplo, quando a execução é contra o ente público ou contra a massa falida, que aí não vai ser a citação para pagar, né? Vai ser a citação para ser embargo direto. Porque tu acha que tenta já deixar isso no modelo ali para... Até tem uma situação diferente, né? Aqui tem as três aqui, ó. Para embargos, né? Tá querendo por embargos, esse aqui, tá? Que aí serve tanto para quando tá... Isso é uma outra coisa, né?
que eu estava falando do depósito recursal. Digamos que o depósito recursal é uns 10 mil e a conta deu 6. Daí a gente não, em tese, não libera. A gente vai fazer ali, isso também é uma outra coisa, assim, mais para se resguardar também. A gente faz, mesmo que a reclamada tenha apresentado, a gente cita ela para opor embargos, né? Parece meio contraditório, se ela mesma apresentou a conta, né? Porque às vezes pode apresentar sobre, né, assim, não, mesmo não concordando, eles apresentam a conta, né? E ainda vamos discutir isso em embargos, né? Então, aí a gente usa esse aqui também, tá? A gente vai estar para opor embargos porque está garantida a execução. E aí, a outra questão que vai ser usada essa notificação aqui é para ente público, mas falida é esse aqui. Aí, aquele outro caso que eu comentei, que é quando tem depósito recursal, né, a gente vai fazer essa aqui. Ó, a gente cita pela diferença, né? E aí, tá escrito aqui, ó. Considerar abatimento de depósito recursal, não liberado, né? E aí tem esse asterisco aqui, que lá embaixo explica, ó, nesta data, né? Que até a Magda comentou aquele dia, que acho que dá para ajustar aqui, ó. Aí coloca aqui, ó, no dia, né, o valor pode ficar aqui. Valor do depósito recursal. Valor do depósito recursal. Em tal data, né? Tá. Que às vezes acontece mesmo que a Magda comentou de a gente fazer a sentença, atualizar tudo antes, né? E essa citação ser assinada depois. Aí vai dar ali uma diferencinha de uns dias, né? Mas aí, né, pode dar problema. Então a gente usa essa aqui. E qual é a outra? A outra é a. Caramba, tá? Para pagamento, né? Essa aqui é para pagamento que quando já tem a liberação do depósito recursal, que é líquido, né? Ou quando não teve depósito recursal, né? Que é o caso aqui, né? Deixa eu ver, o que mais? A decisão. Mas aí já ali na sentença de liquidação, né, Diogo, tem que constar se tiver liberação ali, para citar pela diferença. E é isso que eu estava explicando antes. Quando tem, a gente já geralmente coloca aqui nesse parágrafo aqui, ó. Isso. Considerando que tem o depósito recursal, aí explica, ó, a conta foi apresentada reclamada, né, e o valor da dívida é superior ao valor do depósito, a gente já determina a liberação aqui. Outras questões, assim, isso que é bom a gente ter feito talvez essa alteração, porque essa alteração no procedimento aqui, né, na distribuição das tarefas, porque na parte da citação aqui, a gente pode adequar aquilo que a gente já sabe, né? Por exemplo, a gente já vem citando reclamada no endereço tal lá, ou por WhatsApp tal, ou por edital, ou a gente já sabe que essa citação a execução tem dado errado sempre, né? Então a gente já pode ajustar aqui, né? A gente pode ajustar aqui. Tô voltando. Olha aí. Eu, ó, aqui no meu lugar, ó. Voltando pro meu lugar. Mas é isso, gente. Não sei se você tem mais alguma dúvida. Fica aí. Não, fica aí. A gente já Calma. Já tá no final já. Estamos no final. Eu acho que é isso, né? Mas eu não sei se alguém Magda, tem mais alguma coisa que tu dúvida. acha que seja isso? Muito específica. Daí quando tiver um caso muito específico que foge muito disso aqui, daí a gente vai comentando. O processo que eu puxei depois de olhar o pegador do passaporte. Por favor. Tu quer que eu poste lá no grupo? Eu cheguei para você olhar. Tá. Vou colocar no grupo lá, os processos que a gente analisou. Beleza. Tá. O Diogo, onde vai ficar salvo para a gente acessar? Depois eu acho que ele fica no meu drive e depois eu disponibilizo o link daí. Vai compartilhar daí, né, com o pessoal. Como é que é?
aquele esqueminha dos critérios